quinto ano, paz e bem. Vamos começar mais uma aula de geografia. Tem em mãos o seu caderno, anote aí o tema da nossa aula, revisão, trabalho infantil e mulher e o mercado de trabalho. Nós já vimos esses dois temas, são os temas do nosso teste. Então, antes de vocês entrarem de recesso, eu resolvi fazer uma aula de revisão. Para vocês estarem com esse tema mais na mente, né? Para quando a gente voltar, eu irei corrigir os exercícios, tá? E tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Coloque a data de hoje aí no seu caderno e vem comigo para mais uma aula de geografia. Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia-infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum.
Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, Disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil. Bom, o trabalho infantil é qualquer forma de trabalho realizado por crianças até a idade permitida. Então, gente, só para relembrar a memória de vocês, eu tenho uma faixa de idade onde não é permitido nenhum tipo de trabalho infantil. 14 anos. Bom, na CLT, a idade mínima é de 14 anos, desde que o menor seja contratado na condição de aprendiz, né? Esse slide eu já passei para vocês também. Vamos revisar então, gente, comigo? Olha aí, 152 milhões de crianças atualmente no mundo, né, foram submetidas ao trabalho infantil. Eu tenho os dados aí perante os continentes, né, as Américas, ali Estados Unidos, na América do Norte, África, Europa, Ásia. Então são dados assim alarmantes. A gente tem um grande número, maior número na África, né? Mas é preciso e necessário que a gente olhe para todo mundo, certo? Bom, como eu tinha falado, 2,7 milhões são os dados aí atuais, ok? De crianças que são submetidas ao trabalho infantil. Grupo agrícola de pessoas, de crianças que fazem esse tipo de trabalho, né? E os não agrícolas. Então, a maior parte das crianças que trabalham hoje no nosso país, olha aqui, ó, entre 5 a 17 anos não agrícola e entre 5 a 13 anos também não agrícola, né? A parte urbana, ela demanda um maior número de crianças trabalhando atualmente. Como combater? Denunciando. Denuncie. Disque 100. Não adquira produtos de crianças. Não incentive. Combata o trabalho infantil. A mulher e o mercado de trabalho. Mais um tema que encontra-se dentro do capítulo de setores da economia. O papel da mulher na sociedade brasileira mudou. Isso nós já vimos também nas nossas aulas. Mudou totalmente. Por que que mudou? Antigamente, as mulheres ficavam mais dentro de casa, né? Os homens iam trabalhar e as mulheres cuidavam da casa, dos filhos. Algumas ainda costuravam, faziam trabalhos para fora, mais em casa. Era uma realidade da maioria das mulheres brasileiras. Hoje, a mulher, o seu papel na sociedade, ela já se modificou totalmente. A gente já tem dados aí, né? A mulher, ela cada vez mais, ela está compondo aqui o orçamento familiar e em muitas casas do nosso país, a mulher hoje é o orçamento principal, é a chefe de família, né? Eu pude conversar com vocês em aula, a gente fez uma pesquisa rápida e muitas das mães de vocês são chefes de família, né? Algumas, elas têm um orçamento muito parecido com os pais, com os homens, né? A gente pôde conversar sobre isso e ver que realmente a realidade no nosso país mudou, né? A realidade feminina. O salário ainda é menor que o masculino. Vimos também no nosso livro aquele mapinha em que todo o Brasil é composto por salários masculinos maiores.
Todos os estados brasileiros. A gente não tem nenhum estado que a mulher ganhe mais do que o homem. Agora, a gente já viu que tem vários estados que já estamos ali quase se igualando, né? Alguns estados do norte, Roraima, Pará, alguns estados do nordeste, como Maranhão, a gente já viu ali que os dados já estão quase similar, né? E o que eu falei também em aula, lembrando para vocês nessa aula de revisão, a probabilidade, estima-se que em 2030, daqui a aproximadamente 10 anos, isso já tenha mudado, né? A mulher já esteja ali, o quadro brasileiro, com salários iguais aos dos homens ou até acima. Isso estima-se perante toda a nossa sociedade, tá bom? Não é só ser mulher, no meu caso, uma mulher pobre, negra, e minha mãe dizia o seguinte: você vai ter que trabalhar muito, você vai estudar e você vai trabalhar mais que os outros. Falei que eu ia fazer processamento de dados, eu ouvi muito: Cíntia, mulher vai ser dona de casa, vai cuidar de filho, isso é profissão de homem. Eu falei, não, eu vou fazer processamento de dados. O meu primeiro emprego de carteira assinada foi no Senai. Eu fui professora, né, de curso técnico. Eu comecei a usar um jaleco para poder conseguir dar aula. Legal que você conseguiu se estabelecer nessa profissão, mesmo sendo uma mulher. É tipo, a gente tá no século XXI, isso é muito século passado, gente. O tempo mudou, as coisas mudaram. Meu pai tinha uma certa resistência que a gente estudasse. Foi muito difícil eu convencê-lo que eu queria estudar. Na sociedade, infelizmente, existe profissão de homem e de mulheres. Eu não vejo por que tem que ter essa desigualdade. Ambos são seres humanos. As coisas que são instauradas na sociedade é muito difícil mudar. E hoje a gente vê muito isso, mas as coisas estão começando a desconstruir aos poucos e as pessoas estão vendo que não é muito bem assim. Seu marido não liga de você trabalhar fora? Bom, meu ex-marido me conheceu trabalhando, ele nem se meteu a besta. Eu tenho um amigo que uma vez me promoveu a homem, porque ele falou, não, você tá no mesmo nível que a gente. Eu falei, não senhor, estou muito acima. Você consegue se comprometer porque você tem filho. Já ouvi também. Ah, mas você vai viajar, mas quem vai ficar com o seu bebê? Ah, gente, o bebê tem pai. Foi o marido. Hoje, se eu olhasse a Cíntia antes de ser mãe e depois de ser mãe, eu contrataria a Cíntia depois de ser mãe. Eide Lamar inventou o Wi-Fi. Ela é mulher e atriz, viu, gente? Maravilhosa. Mas a gente só conhece o Steve Jobs. Quando você já pensou na sua vida que foi uma mulher que inventou o Wi-Fi? No final das contas, quem leva a fama realmente são os homens. O mais legal que tem numa mulher na área de tecnologia é uma coisa que eu defendo muito, que é a representatividade. Entre 2013 e 2017, as buscas no Google por desigualdade de gênero no mercado de trabalho cresceram 451%. As mulheres e os homens acordando que existe isso mesmo, que isso não é um mimimi, é uma ladainha, faz a gente conseguir fazer ações para reverter esse quadro, né? Se desempenham os mesmos papéis, não há por que ser salários diferentes. Tem um papel fundamental das empresas hoje com a questão da equidade. Por isso, uma das coisas que eu apoio, iniciativa da Vivo e de outras grandes empresas, são as cotas para lideranças femininas. Eu peço aos líderes, pergunte para as suas mulheres, você quer ser líder no futuro? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu só não concordo com o título, porque a diversidade é o futuro, eu acho que a diversidade é o presente. A gente já está correndo atrás do prejuízo. A Vivo mesmo está com um programa de diversidade muito interessante. Na Vivo a gente está no início de um processo e esse projeto das mulheres me surpreendeu e eu achei super bacana, esse das mulheres técnicas. Isso me deixa bastante orgulhosa da empresa que eu trabalho. Quanto maior a diversidade de ideias, maior a capacidade de sucesso da empresa. Então, assim, qual é o futuro das mulheres? Eu espero que não exista mais tanta diferença de salário para cargos iguais. A gente tem muito ainda que fazer. Não tenha medo. Medo paralisa, vão em frente. Ouve o coração, segue o seu sonho, porque se você não seguir, você está errando 100%. Estudo e competência temos. Precisamos de oportunidade. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre os exercícios. Essa semana é semana de recesso.
E eu vou deixar com vocês uns exercícios para a gente corrigir e fazer quando voltar, tá bom? Vamos lá. Lá no aplicativo Plural e no aplicativo Google Classroom, vão constar uma folhinha, uma lista de exercício sobre mulher e o mercado de trabalho e trabalho infantil. Essa lista de exercícios eu vou corrigir com vocês na minha próxima videoaula. Por quê? Eu quero deixá-la registrada, guardada, eu vou explicar novamente para isso fixar bem na memória de vocês. É matéria de teste, então é bem importante, né, gente? No mais é isso. Na próxima semana estaremos todos descansando. Tenham um excelente recesso, descansem. Deem um abraço na família de vocês. Estou com muitas saudades, muitas saudades. E logo, logo tudo isso vai passar. Viveremos um novo normal. E com muita sabedoria, com muita saúde, com muita paz, com muita educação, com muita energia, com valores e tudo que essa escola quer. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, paz e bem e até a próxima.
Ele está em todo lugar. Não se cale, denuncie, diga não ao trabalho infantil.